Campos, já está conosco aqui conectado no Jornal da Bandeirantes. Gente, o jornalista Leonardo Coutinho, que é autor do livro Hugo Chávez, O Espectro. Ele participou conosco nesta semana do programa, mas a entrevista ficou meio truncada, porque na hora em que nós estávamos conversando sobre as questões ligadas aí à Venezuela, aos documentos que o Leonardo teve acesso ao longo da carreira e principalmente no momento em que ele escreveu esse livro, o Nicolás Maduro estava sendo transferido, né, da penitenciária para o tribunal lá de Nova York, onde ele participou da primeira audiência depois de ter sido levado da Venezuela para os Estados Unidos por soldados americanos em uma grande operação que aconteceu no fim de semana passado. E os ouvintes pediram para a gente retomar o contato com o Leonardo para ter mais informações, mais acesso aos dados, né, que ele colheu a respeito da situação da Venezuela ao longo dos últimos anos. Leonardo, obrigado por aceitar o convite para voltar aqui conversar conosco sobre esse assunto. Bom dia para você. Bom dia, Campos. Obrigado pelo convite. Muito bom estar com vocês novamente. Vamos lá, então. Para quem pegou a conversa aí pelo meio do caminho, não estava te ouvindo ao longo da semana, quais foram os principais elementos que você colheu durante esse estudo aprofundado sobre a Venezuela a respeito da situação política do país nos últimos anos? Por que a Venezuela chegou a esse ponto? Bem, eu vou dar um passinho atrás, né, para entender. Maduro foi preso uma semana atrás, exatamente, sob a acusação de liderar uma organização de tráfico de drogas, né, originalmente. Essa acusação recebeu um downgrade recentemente e o coloca como um líder narcotraficante ainda, mas essa acusação foi redesenhada e essa organização meio que foi diluída, que é o Cartel dos Sóis, né? Uma estratégia dos procuradores que não ficou muito clara e não cabe especular, mas o que vem a ser o Cartel dos Sóis, o que levou a essa prisão do Maduro? A política na Venezuela, ao longo desses 26 anos de chavismo, né? Agora chegando à tua pergunta, nesses 26 anos de chavismo, ela se contaminou, ela se misturou de tal maneira com crime convencional, com crime de narcotráfico, crime de contrabando de metais preciosos, sobretudo ouro, que foi criminalizando as estruturas políticas da Venezuela ao longo do tempo, e a Venezuela se converteu no que tecnicamente se chama um Estado criminalizado, né? Ou seja, um Estado em que os seus principais membros, seus principais autores, o Estado como um todo, suas instituições todas estão organizados e funcionando em comunhão ali, em sintonia com operações de crime transnacional, no caso já citado, tráficos e armas, drogas, pessoas e minerais, contrabando de minerais, outra natureza. E o Maduro, isso foi transformando o regime numa... Antes da nossa conversa, você estava falando do crime no Rio de Janeiro, né? É mais ou menos pensar que o regime de Maduro é um grande comando vermelho, tá? É um grande comando vermelho, é um grande sistema de organização político-criminal, porque o Comando Vermelho também tem sua estrutura política interna, e é uma estrutura político-criminal mais massiva, que ocupa o Estado inteiro, tem assento nas Nações Unidas, e essa é a sofisticação e muitas vezes a dificuldade para se entender o que a Venezuela se tornou. Então, em linhas gerais, é isso. Essa destruição da política clássica na Venezuela se deu não só pelo autoritarismo, que é o traço comum que une todas as ditaduras, mas também pela criminalização do Estado. Leonardo, a Venezuela tem 2.000 generais. É um número muito grande, né, diante da comparação com países que são maiores do que a Venezuela, por exemplo, o Brasil, os Estados Unidos, né? Como é que está a situação agora desses generais? Eles fizeram um acordo, na tua avaliação, com os Estados Unidos? É um tipo de anistia tácita por atos que podem ter sido praticados, envolvimento com o crime também durante esse período, para que esse esquema pudesse progredir dessa forma que você narrou para nós?
qual é a percepção, a informação que você tem a respeito da posição hoje desses generais depois da operação americana? Os militares na Venezuela ganham muito pouco, o salário é muito baixo. E a forma de trazer para dentro da estrutura de confiança do regime, melhorar a forma de pagamento, mas, sobretudo, não falo somente do salário formal, do salário ilícito também. Uma forma de trazer para dentro essa mais uma peculiaridade venezuelana, né? Não é trazer somente para dentro da folha de pagamento oficial do regime. É trazer para dentro da folha paralela, vamos dizer assim, que é o cartel dos sóis. Você precisaria trazer aqueles da sua confiança, aquele do seu círculo mais próximo para dentro do generalato. Então, por isso tem essa estrutura de generais tão ampla, massiva e sui generis para um país pequeno, né? E por que é importante entender essa questão militar para o controle? Na nossa última conversa, eu acredito que a gente tocou nisso, como surge o cartel dos sóis, né? Como surge o cartel. O Fidel Castro, ele pediu ao Chávez ajuda, né, para ajudar as Farc a sobreviverem a uma iminência de uma falência financeira e militar que eles estavam sofrendo. A Venezuela, a Colômbia naquele momento vivia o Plano Colômbia, e que era financiado pelos Estados Unidos. O presidente, o Álvaro Uribe, depois o Pastrana, foram trocando de presidentes. Eles ali estavam afetando muito a capacidade militar das Farc. O Fidel pede a Chávez que abra as fronteiras da Venezuela e faça vista grossa por passagem de drogas. Já existia uma estrutura de tráfico de drogas entre os militares venezuelanos, tá? Existia corrupção na estrutura militar, mas era corrupção mais ou menos o que existe em qualquer país latino-americano, ou seja, pontual, em que algum militar ou outro. Teve um caso recente do brasileiro, da FAB, que foi flagrado levando aquela quantidade de cocaína do Brasil para a Espanha. Ou seja, era esse tipo de ação, em que um indivíduo ou outro faziam esse tipo de coisa. Quando o Chávez entra, assume esse papel, esse relato me foi feito por um ex-ministro do Chávez, presente na conversa, e confirmado por um ex-guarda-costas também, na época da preparação do meu livro, por volta de 2014, foi essa minha entrevista. 2015, exato, 2015. Essa confirmação foi o seguinte: o Fidel fala, Chávez, precisamos ajudar nossos companheiros, né? E Chávez fala, mas isso é tráfico de drogas. E o Fidel fala, não, companheiro, isso não é tráfico, isso é guerra. A gente, com o mesmo caminho, a gente vai arrecadar dinheiro para as Farc, para vocês na Venezuela, tira o dinheiro dos nossos inimigos, no caso dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo os envenena. Ou seja, o tráfico se transforma numa estratégia de política de Estado, naquele momento, quando Chávez passa a assumir o papel de auxiliar do tráfico de drogas. Só que para que isso aconteça, Pedro, ele precisou envolver os militares. E ao envolver os militares de sua mais próxima confiança, seus ministros, ele, num primeiro momento, começa a envolvê-los criminalmente, talvez destruindo sua consciência. Eu não sei exatamente o processo, infelizmente, mas é uma coisa clara. Eles todos se viciam no financeiro, sobre o aspecto financeiro do tráfico de drogas, do poder em que o tráfico de drogas passa a proporcionar a esse grupo depreciado, de baixa renda ali, que não são efetivamente os militares. Então, comandantes como coronéis, não só os generais, coronéis, capitães, majores, passam a se envolver nisso. E aí os generais passam a necessitar ampliar sua rede de controle e apoio. E aí começa a se multiplicar os generais. Porque, na verdade, não são generais militares, né? Eu costumava dizer em alguns eventos que eu fiz, que eu participei com discussões para oficiais militares, né, ao longo de vários países aí na América Latina, e eu disse isso uma vez também no Itamaraty: quando vocês se sentarem diante de um militar venezuelano, e no caso dos Itamaractecas, quando vocês se sentarem diante de um diplomata, de um representante do governo venezuelano, não pense que estão diante do espelho. Não é porque uma pessoa agora tem uma farda, ela tem a mesma cultura militar do que a sua. Não é porque ele tem uma função com o mesmo nome, de embaixador, secretário, ou que seja, dentro da estrutura diplomática da Venezuela, que ele é um espelho. Essas pessoas se converteram em representantes de um Estado que faliu e muitas vezes podem estar diretamente ligados a operações de narcotráfico, ou seja, a farda não faz mais o militar, o título não faz mais o diplomata.
O fato de ter um assento da ONU não faz mais da Venezuela um país regular, né? Então, nesse sentido, nesse contexto, peço perdão pela pergunta, pela resposta extensíssima, mas é nesse sentido de tentar explicar que não se pode tentar entender a Venezuela a partir das lentes nossas de brasileiros, que com 1001 problemas na nossa institucionalidade, temos um nível de institucionalidade ainda muito superior, né? Então, ou seja, não e sobretudo a nossa experiência como cidadãos é diferente. Então, ou seja, a Venezuela se transformou em outra coisa. O conselho que eu dou para quem nos ouve, que quer efetivamente tentar pensar no que está acontecendo na Venezuela, é de se colocar, tentar se transportar para fora da nossa visão de brasileiro, da nossa realidade política e institucional, e tentar entender o que é que a Venezuela se tornou. E isso é preciso ouvir quem viveu lá no terreno, quem está de dentro da Venezuela, e não ter a contaminação de pensar que quem relata esses eventos políticos da Venezuela contra o Maduro é porque, entrando nesse universo bipolar, né, das dois polos políticos brasileiros e de uma certa parte do mundo, que ou ele está do meu lado ou está contra o meu lado, porque é direita, esquerda. Não, é uma realidade que está diante de nós, com todas as suas evidências. E aí é preciso, para não só considerar as evidências, mas tentar enxergar essas evidências dentro do contexto próprio venezuelano, porque de fato elas são surreais. É estranho pensar 2.000 generais operando de forma ilícita, obviamente. Não é que os 2.000 estão carregando cocaína para lá e para cá. Não é isso, mas, ou seja, operando, permitindo a entrada de aviões no espaço aéreo, controlando portos, controlando infraestrutura, fazendo repressão. Ou seja, é um aparato de ramificações dentro da sociedade que transforma a Venezuela numa ditadura. Nós estamos conversando com o professor Leonardo Coutinho, jornalista, né, que é autor do livro Hugo Chávez, o Espectro, que trata de uma parte importante dessa questão toda da Venezuela que nós estamos hoje acompanhando, explicações a episódios que estão sendo narrados hoje, as consequências dessa operação americana estão descritas ali naquele momento no amplo estudo que foi feito para a publicação dessa obra. Leonardo, vamos lá. A partir de agora, com a tua experiência aí sobre Venezuela, há uma consequência direta dessa intervenção americana para, de alguma forma, barrar, cortar o mal pela raiz nessa ligação do crime com o Estado venezuelano? Olha, estamos diante do processo, tá? Então, assim, eu tenho, essa última semana, tentado entender os movimentos, conversando com quem segue por lá, quem está muito por perto, e o que está acontecendo na Venezuela é uma novidade em vários aspectos e uma repetição em alguns bem específicos. Então, ou seja, quando tudo ocorreu no sábado, nós pensávamos, em geral, que era uma invasão, no sentido clássico. E, aliás, eu fui acordado de madrugada por venezuelanos que me ligaram dizendo: estamos sendo invadidos. Havia a imagem de que os Estados Unidos chegariam ao estilo primeiro com seus helicópteros, bombardeando, capturando Maduro, depois os tanques chegariam, os militares se aportariam ali na costa venezuelana, entrariam país adentro. Isso não aconteceu. Não sei se todos que nos ouvem têm a consciência do que se passou. Foi uma operação única, exclusiva de extração de Maduro em Síria. Eles se foram. As forças militares retiraram, os dois voltaram para os navios que estão estacionados no Mar do Caribe, e depois transportaram Maduro, e, enfim, todo mundo já conhece o resto. Não existe nesse momento uma ocupação militar na Venezuela. O que significa, o que pode significar, e aqui entro no campo das hipóteses e minha interpretação é pessoal, assim, no sentido, a partir da minha experiência, observação e conversas. Aqui vai misturar um pouco de opinião e um pouco de análise também. O que eu posso dizer, que vejo que está acontecendo na Venezuela, é um tipo de esforço de transição
vou cunhar uma expressão nova aqui que veio na minha cabeça, é uma transição transacional. Né? O que seria essa transição transacional? Ela não é uma transição clássica em que o presidente deposto é substituído imediatamente por um outro, que em alguns casos se coloca um interventor militar, um líder da oposição. No caso da Venezuela seria até muito legítimo, porque vamos supor que se fosse chamado de volta Edmundo Gonçalves, que foi quem disputou a última eleição presidencial e venceu, mas foi roubado num processo de fraude massiva, que ficou muito bem documentado e comprovado. Maduro roubou todas as eleições que ele venceu, né? Então, seria um resultado claro, né? Iniciaria um processo de caça às bruxas, prisões massivas de chavistas, fugas de chavistas para todos os lados, algum nível de resistência dos coletivos que são grupos paramilitares. Mas isso não aconteceu. E por que chamo de transição transacional? Está muito transparente, muito claro que os Estados Unidos, possivelmente antes da própria prisão de Nicolás Maduro, já vinha num processo de negociação com o chavismo. E talvez, mas com um certo nível de certeza, a própria prisão do Maduro já é um subproduto dessa negociação. Ou seja, o Maduro pode ter sido parte de um acordo em que possa ter envolvido traição, acomodações de poder, etc. E tal. Então, o que acontece? Por que esse conceito transacional? Há três, pelo menos, sinais dados já pela administração Trump que eles não estão dispostos a se meter em guerras de longa duração, é o primeiro ponto. Seria invasões, seria instalação de seus militares ali, expostos a algum nível de conflito. 2, o secretário de Defesa, que hoje chama secretário de Guerra, já disse também que essas tropas não estão mais disponíveis para ocupações, guerras em território, para resolver problemas dos outros. O Trump disse que estaria disposto a conversar e negociar com qualquer um, desde que essa pessoa estivesse disposta a seguir em frente numa conversa e reduzir o nível de ameaça ao hemisfério, Estados Unidos. E imediatamente se revelou que Delcy Rodrigues, que hoje é a ditadora interina, né, que chama presidente interina, é a ditadora interina da Venezuela, ela já imediatamente havia iniciado um canal de interlocução com o secretário de Estado, Marco Rubio. Diante disso, o que pode se explicar para quem nos ouve, para seus ouvintes? O cenário que se desenha na Venezuela é de uma transição transacional, no sentido em que não necessariamente há uma derrubada ou uma mudança do regime. Isso pode soar estranho, mas a opção é uma opção muito parecida com o fim da Segunda Guerra Mundial, em que o Japão, derrotado, foi ocupado pelos Estados Unidos, e o Japão havia recebido 2 bombas atômicas, tinha sido envolvido num esforço de guerra. Lembre-se, para quem não tem familiaridade com o tema, existia na Segunda Guerra Mundial os aliados e o eixo. O Japão fazia parte do lado que lutava ao lado da Alemanha nazista, e perdeu a guerra para os aliados. E o Japão era um império. Aliás, o Japão é um império, mas já naquele momento o Japão era um império muito hostil, belicista, um império que era dominado e muito influenciado por senhores de guerra. O que os Estados Unidos tomaram a decisão naquela época é de fazer uma reconstrução do Japão sem uma mudança de regime, ou seja, trouxe o Japão por meio de um certo nível de influência e coerção, por meio de força e pressão também política e, sobretudo, econômica, a fazer uma mudança de rumo do Japão ao Japão que conhecemos hoje, uma economia gigante, poderosa, chegou a ser por muitos anos a segunda maior do mundo, hoje é uma economia líder também, uma sociedade super desenvolvida, pacifista e uma democracia. Isso sem nenhum câmbio drástico de regime.
Ou seja, é uma comparação drástica que eu estou fazendo aqui, assim, pode ser até vista por muitos absurda, mas o que parece estar havendo hoje na Venezuela vai muito mais próximo disso. Ou seja, o regime que está ali, não que signifique que a Delcy, o regime ali, será tolerado para sempre, mas o que acontece é o seguinte: o país está destroçado. Quem leu o meu livro, por exemplo, eu descrevo em um capítulo a indústria do petróleo da Venezuela, como ela surge, como ela se transforma numa promessa de desenvolvimento para a Venezuela, uma promessa que foi parcialmente cumprida. A Venezuela teve seus momentos de auge, mas foi por muito tempo, mas nunca chegou a ser uma Noruega, nunca chegou a ser uma Finlândia, nunca chegou a ser um país com o seu desenvolvimento pleno, porque é um país que sempre fica no campo da promessa, na verdade. A produção de petróleo da Venezuela nunca foi gigantesca, nunca foi massiva, é grande para a realidade venezuelana, mas nunca foi efetivamente um país, uau, uma máquina geradora de combustível para o mundo. A Venezuela tem esse potencial e tem esse recurso natural sobre seu solo, mas a Venezuela nunca foi capaz de extraí-lo e transformá-lo em riqueza. Eu, essa semana, fazendo uma reflexão, tentando entender quando foi o ápice da produção petroleira da Venezuela, foi no ano de 1970. E mesmo assim, comparando com os Estados Unidos, ela produzia um terço do que os Estados Unidos produziam naquela época, ela tendo muito mais petróleo no seu subsolo, alegado, né? Então, ou seja, a Venezuela nunca bombou, né, no sentido Sim. econômico. Então, esse esforço de tentar usar o petróleo venezuelano para reconstruir a Venezuela, ou seja, e com isso cooptar para o lado positivo os ditadores e o grupo que hoje comanda a Venezuela, pode ser uma forma de domesticação da ditadura, ou seja, sair de uma ditadura absolutamente hostil, desestabilizadora para o continente, para uma ditadura que segue sendo um regime não democrático, disposta a entrar num processo não violento e um processo de transição a uma democracia que pode tomar um tempo que não é possível afirmar. Então, ou seja, a Venezuela não está passando por nesse momento não se pode afirmar que haverá uma mudança no sentido disruptivo da ditadura, mas temos sinais de que a Venezuela está mudando com a soltura de diversos presos políticos e pelo fato de que a prisão de Nicolás Maduro representou um sinal claro de que não será tolerado uma saída desse rumo de tentar trazer a Venezuela, pelo prazo que for necessário para uma transição normal e pacífica, da situação desse Estado criminalizado para um Estado normal. Não conheço os termos desse acordo, ninguém fora do governo possivelmente conhece, porque o que se tem é muita especulação, mas pensando e concluindo a tua resposta, que também é longa, peço perdão, mas pensando nos esforços de Trump, pensando nesse conceito dele de America First, que ele, na verdade, toma suas decisões pensando sempre nos Estados Unidos em primeiro lugar, ali, nos interesses locais daqui. Ele deve ter entrado na negociação em que a Venezuela pare de atuar como um hub de narcotráfico em direção aos Estados Unidos. Isso possivelmente vai ter algum impacto em redução desse envio dessas drogas para cá, que não significa que não vão chegar por outros caminhos, porque a indústria do tráfico vai se reorganizar. Mas tirar a Venezuela desse jogo, reduzir o nível de perseguição política, um pouco mais de abertura para as pessoas participarem da vida política, o fim das prisões políticas, o início de um processo de abertura gradual em que possa gerar algum tipo de discussão que pode incluir anistia ou não se sabe exatamente, mas, sobretudo, pensar em que, e aqui é uma opinião que te dou baseada na minha experiência na análise dos anos recentes, nas pesquisas aqui no think tank que dirijo aqui nos Estados Unidos, que é o Center for Security Free Society. A Venezuela se converteu numa porta de entrada para a influência da China, Rússia e Irã, mas sobretudo China e Irã, e a China pelo aspecto de espalhar a sua influência para o continente, o Irã por instalar elementos militares na região, membros do Hezbollah, e hoje o Irã faz montagem de drones na Venezuela, ou seja, ao conseguir trazer para o seu círculo de influência, ainda que transacionando com os maus,
Trump pode estar desmontando uma influência nociva para o hemisfério e quebrando. Aí volto a dizer, é difícil pensar sobre o aspecto moral. Isso entra no realismo das relações internacionais e do mundo, ou seja, aceitar sentar com esse tipo de pessoa para obter ganhos maiores. E os ganhos maiores que eu vejo, e são esses imediatos, é uma redução dessa influência desses agentes extra-regionais, que são Rússia, China e Irã no hemisfério. Leonardo, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez na Rádio Bandeirantes, falando conosco aí sobre esse assunto, né, tão importante da geopolítica mundial e a situação específica da Venezuela. Foi um prazer mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, tenha um bom dia, está bem? Bom dia.